Para isso, eu vou pegar um pedaço de massa vermelha, lembrando que eu tô fazendo num tamanho maior para ficar mais fácil de visualizar, mas vocês vão fazer no tamanho aí que vocês preferirem, tá? Eu peguei um tanto de massa, eu afino na mão e enrolo. E aí, eu vou abrindo as bordas para dar um movimento. O importante é que elas não fiquem coladas, grudadas, tá? Uma na outra, tem que ter um movimento. Agora eu vou começar com as pétalas. Pego um tanto de massa, afino, não tem medida, como eu já falei pra vocês. E aí, eu vou começar a encaixar na flor. Sempre dando um movimento, tá? Na ponta, eu dou uma leve torcida na pontinha de cada pétala, vai ficar bem próximo à rosa mesmo, ficar mais natural. O processo é o mesmo. Quanto mais fina você fizer essa pétala, mais bonita e delicada vai ficar a rosa, principalmente se ela for pequenininha, dos buquezinhos, que é o que eu vou mostrar pra vocês depois, que a gente usa em topo de bolo de noivinhos. E aí, você sempre vai encaixando a pétala, dando um movimento e olhando pra ver como vai ficando. Uma coisa que eu costumo fazer é colocar a próxima pétala sempre entre uma pétala e outra. E aí, eu vou afinando a base, tá? Ficou do tamanho que eu achei bonito, eu corto com a tesoura e reservo. Eu estou cortando com a tesoura para ela ficar com a base reta, né? Que aí você consegue aplicar em caixas e tudo mais. Para fazer o buquezinho, eu vou utilizar um palito de palito de dente, um pouco de massa verde, faço uma bolinha e vou encaixar essa bolinha aí na ponta do palito. Eu não corto a pontinha do palito, tá? Porque a primeira rosa eu costumo encaixar aí nessa ponta. E aí, eu vou enrolando a base para cobrir parte do palito. Vocês vão ver melhor daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Ó como fica, que essa vai ser a base do nosso buquê. Feito isso, eu vou passar cola, tá? Nessa base. E vou começar a colocar as florzinhas. Aí, eu utilizo 7 para um buquezinho simples, mas você pode fazer com mais rosinhas também. Só que essa base redonda que a gente fez, para você encaixar mais rosas, você tem que fazer maior. Essa cola que eu tô utilizando é a PVA Extra, tá? E ela fixa bem.
Lembrando que a primeira rosa a gente vai colocar bem no centro. E é por isso que eu não desprezo a ponta do palito, que a primeira eu costumo encaixar nela. E aí a gente vai encaixando as demais em volta. Sempre olhando para não deixar espaço entre uma rosinha e outra. Elas têm que ficar bem próximas. Tem que ter um pouquinho de paciência na hora de fazer essa parte. Eu não utilizo cola instantânea porque se eu precisar movimentar essas rosas, com essa cola PVA eu consigo fazer antes que ela seque totalmente. Se eu coloco cola instantânea fica difícil depois se eu precisar mexer, se eu precisar trocar uma rosa, se eu quiser mudar a cor, tá? Lembrando que essas rosinhas elas já estão secas, tá? O ideal é que você faça as rosinhas, deixe elas secarem e aí depois vocês vão encaixando. Eu costumo fazer isso com sobra de massa. Sobra massa, eu vou fazendo as rosinhas. Como eu falei, tem que ter bastante paciência para essa parte da colagem, tá? Mas não se preocupe que dá certo. Se você quiser usar cola instantânea, também pode, não tem problema nenhum. É uma questão de preferência. Você vê que depois que você encaixou todas elas, elas ficam certinhas. Aí eu só vou ajeitando para que elas fiquem bem próximas, tá? Para que não haja espaço entre uma rosa e outra, porque fica feio o buquê depois. Certo? Agora nós vamos fazer as folhinhas. As folhinhas é muito simples. Você vai pegar a massa verde. Bolinha, coxinha. E depois deixa fininho para simular a folha. Eu não costumo fazer os veios da folha porque ele vai ficar escondido no buquê e só aparece mesmo as pontinhas. Mas se você quiser fazer, fica à vontade, fica bonito também. Rosas maiores para colocar em caixas, enfim, como decoração, aplicar em determinados lembrancinhas, enfim, eu faço o veio sim das folhas porque fica muito mais bonito. Mas para buquezinho, por ser muito pequenininho, não costumo fazer não. Lembrando que eu tento manter mais ou menos o mesmo tamanho das folhas, então aquela primeira folha que eu fiz, que ela é pequenininha, ela não vai aparecer, então eu vou descartá-la, vou fazer outras um pouco maiores. E aí eu fiz 5 pétalas, para esse tamanho são 5 pétalas, tá, gente? Vou colar agora na parte de baixo do buquê. Na volta toda. Sempre olhando, vendo se vai precisar mudar, se vai precisar de repente mexer, colocar uma folha a mais, não tem problema, tá? Sempre olhando. Agora eu fiz a volta, tem 4, falta 1. Sempre olhando, porque não pode ficar espaço. Essa parte de baixo, ela não pode ficar grosseira, porque a gente vai encaixar na mão do topo, né, da noivinha. Então, a gente tem que deixar bem fininho, pra ficar bem delicado na mão da noivinha, tá? Eu coloco todas as folhas e vou fazendo esse movimento, que é pro excesso de massa descer e ficar tudo unido e ficar tudo muito certinho. Só esse buquezinho, se você pegar uma folha, uma fita de cetim 0, bem fininha, você consegue fazer essa base e ter buquezinhos de lembrancinha. Aí são vários buquezinhos que eu fiz, todos com sobra de massa e eles ficam bem miudinhos. Esse eu utilizei mais rosas, ele ficou mais cheinho, mas fica uma graça.
Lembrando que você pode utilizar para topo, como lembrança de casamento, também é muito bacana. Para caixinhas de MDF, caixinhas de acrílico, é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado disso.